e já comenta porque o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que a América Latina não será mais o quintal dos Estados Unidos. Olha a autoridade da Bolívia, hein? Segundo o presidente boliviano, os Estados Unidos devem mudar a maneira de agir em relação à América Latina. Pode ser que fiquem com medo da Bolívia. Luiz Arce afirmou que, abre aspas, queremos ser sócios e que nossa soberania seja respeitada. Queremos ser tratados como iguais, porque somos Estados soberanos e merecemos respeito como qualquer outro país. Nestes termos, acredito que podemos nos aproximar, mas sempre com a condição de não ser mais uma relação de um pai que pretende dominar seu filho. Meu querido Guilherme Mendes, isto é complexo de inferioridade ou é aquele discurso bolivariano vazio que os americanos olham, claro, com óbvio desprezo? Será que ele não entende que os Estados Unidos não está preocupado com a Bolívia? É a Bolívia que precisa dos Estados Unidos? Como você vê também essa questão? E parece que uma tendência à América Latina de caminhar em direção à esquerda, não tem nada mais à esquerda burra, pelo que eu estou vendo. Capês, vamos começar do final para o início. Vocês estavam falando aqui do mundo para centro-direita. De fato, alguns parlamentos tiveram o crescimento de alguns partidos de extrema-direita, o que não resultou em absolutamente nada na tomada de poder. Eu não sei aonde que está se vendo esse movimento à direita, a não ser nos Estados Unidos com o Trump. Porque na Inglaterra o Partido Trabalhista volta ao poder depois de 12 anos. Olaf Scholz provavelmente... Volta agora, né? Volta agora. Agora está para cair. O Cristiano já está para cair. Mas é o que nós estamos falando. Quer dizer, nós temos que analisar o que nós temos hoje. O Olaf Scholz provavelmente vai ser reconduzido. O PSD é o partido da esquerda alemã. Na Espanha, Pedro Sánchez, primeiro-ministro de esquerda. O único país de direita ali na Europa que se colocou é a Itália, com a Meloni. Na França, o Macron vence a Le Pen. Óbvio, compondo com um grupo, uma frente de centro-esquerda. Então, quer dizer, onde é que está a direita? Eu não estou vendo. Aqui, a Argentina com Milei e os Estados Unidos com Trump, cadê a direita? Porque se Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, ou seja, os países centrais da União Europeia estão com governos de centro-esquerda, onde é que está a direita? E agora aqui mais um exemplo na América do Sul é o Uruguai voltando à influência do ex-presidente Mujica. Quanto à fala do presidente Arce, eu concordo com você, talvez seja mais uma tentativa aí de enaltecer um aspecto patriótico e de um patriotismo vazio do que propriamente uma mudança de política governamental e de rumos diplomáticos, até porque as relações entre a Bolívia e os Estados Unidos são muito tênues, né? A Bolívia depende muito mais do Brasil e depende muito mais do Paraguai do que propriamente do governo americano. De toda forma, acho que firmar uma posição de independência, firmar uma posição de soberania, lembrando que o governo boliviano sofreu a questão de 1 ano e meio uma tentativa de golpe. Um golpe que foi fracassado, graças a Deus, tal qual ocorreu aqui no Brasil, não chegou em lugar nenhum. No caso de lá, eles até chegaram mais perto do que aqui, mas também não conseguiram derrubar o governo democraticamente eleito. De modo que a fala do presidente Arce, sem dúvida, é para a torcida, mas nada do que ele falou é impróprio. Ele está correto em defender a soberania do povo boliviano com toda a precariedade, com toda a fragilidade que um país em desenvolvimento como a Bolívia tem e merece. Ricardo Rose, eu acho que o Guilherme Mendes está fazendo uma análise do final desse período desastroso da esquerda europeia como se fosse algo definitivo. O Keir Starmer está respondendo agora a um escândalo que está para vazar em termos de desvio de verba no investimento de habitação no norte da cidade de Londres. O Macron também está completamente desmoralizado. O Olaf Scholz, o ministro das Finanças dele, renunciou. Em desacordo com esse apoio, essa guerra estúpida que a Europa se envolveu com a Ucrânia. E o Donald Trump, a hora que ele começar a mostrar as garras, a hora que a economia começar a apertar, logo esses líderes, essas fuinhas velhas da esquerda, tendem a ser substituídas. Eu não sei se... Então, vamos dizer que a esquerda cresceu.
Hoje, Bolívia e Uruguai já têm governo de esquerda. Não. Que ameaça, Inglaterra, que medo. Espanha. Olha só o tamanho do... Inglaterra, Espanha, ele tá falando... Olha o tamanho dos países. Ele está falando, todos aqueles líderes já estão apoiados naquela bengala que já vai quebrar daqui a pouquinho. Mas ganharam, né? Ricardo Rous, como você vê o mundo após Donald Trump? Olha, o Guilherme esqueceu de dizer que os parlamentos dos países citados, a direita cresceu. Sim, mas eu falei. Portugal, Espanha, o parlamento cresceu. Na França, o Macron teve que compor. Sim. Porque houve um crescimento nítido da direita. E na Alemanha a gente nem sabe se o Olaf Scholz consegue de novo, porque a popularidade não vai bem por causa das pautas extremamente woke que ele coloca e que a população vem se manifestando o contrário. Então a gente não tem tanta certeza de que se for, vai capenga. Então isso porque o Trump ainda nem tomou posse. Ainda estamos no governo Biden, só vai acontecer a partir de 20 de janeiro. Agora o que preocupa também um pouco é esse tipo de canto da sereia que China e Rússia estão impondo dentro dos BRICS. E a fala do presidente Arce da Bolívia é reflexo disso. Então canta para os americanos, ao invés deles se preocupar com o maior número de bolivianos que migram ilegalmente para os Estados Unidos, talvez esse seja o grande medo dele do Trump, que o Trump mande de volta os bolivianos e ele não saiba como conduzir isso dentro do próprio país, ele ruge para os Estados Unidos olhando e tentando se apoiar num discurso de China e Rússia, uma vez que ele só é ouvinte nos BRICS, né, que era só uma sigla, passou a ser um bloco econômico e agora a China e a Rússia tentam criar um bloco geopolítico para fazer frente aos Estados Unidos. Com a posse do Trump, esse jogo deve virar. Então acho que o Arce realmente rugiu para dentro de casa, fez um discurso bolivariano para os deles, mas sem pensar lá na frente. Exatamente. Davi Andrade. O Simão Bolívar saiu daqui extremamente desgostoso depois de ter iniciado uma série de revoluções pela independência dos países aqui na América do Sul, sobretudo na América do Sul. Dizia, daqui não vai sair nada de que preste, realmente. E tá ruim mesmo, tá difícil. Como você vê, o Davi Andrade, agora, a postura do Brasil? Vamos falar do nosso país. O Brasil precisa ter uma postura pragmática. Sim. Eu sou super a favor dos BRICS. E os BRICS com 30 países, dá uma outra alternativa para o Brasil, que os BRICS consigam desenvolver uma alternativa ao dólar, com uma moeda própria, lastreada 40% em ouro, e os outros 60% na moeda dos próprios países, que eles consigam interagir com a África, por que não, com os países do Oriente Médio. Agora, o que eu estou percebendo é que o Trump vai reagir severamente com relação a esta iniciativa. E aí o Brasil já conseguiu, ao neutralizar a entrada da Venezuela nos BRICS, ele fez um primeiro aceno. Só que agora ele não sabe para onde vai. Ele entrou nos BRICS, primeira letra do acrônimo, né? O país aí mais importante, tem 5 países, então estou ao lado da Índia, da China, da Rússia, ótimo, poxa, importante. De repente já começa a convidar Irã, convida Egito, convida Etiópia, são países autoritários, chegou a convidar a Arábia Saudita, convidando os Emirados Árabes, convidou o Afeganistão. Ao convidar o Afeganistão, está fazendo claro os BRICS, demonstrando que está sendo manipulado pela China e pela Rússia contra os Estados Unidos. Como é que vai ficar o Brasil agora? Ele não sabe para onde que ele vai. Está uma crise de identidade do governo brasileiro. Eu sou esquerda, mas estou com medinho. Não sou direita, mas preciso dos Estados Unidos. Como vai ficar diante dessa questão? Ou vamos fazer esse discurso bolivariano que o Hugo Chávez fazia e era chamado pelos americanos como The Clown, o palhaço. Discurso de candidato a presidente de centro acadêmico de faculdade. É a mesma coisa, esse mesmo discurso, só que em nível de chefe de Estado, né? É contra o imperialismo americano. Esse negócio já deu, gente. Ninguém aguenta isso mais. Ninguém aguenta esse discurso mais. E a questão do BRICS, professor Capês, eu até concordo com o formato do BRICS enquanto bloco econômico, mas já se desvirtuou, esse objetivo do BRICS já foi, né? Hoje o BRICS é um bloco político, tutelado, administrado, conduzido pelas duas superpotências ditatoriais, China e Rússia, e o Brasil está fazendo o papel lá de procurador dessas duas potências, se afastando do Ocidente livre. É esse que é o choque. É aí que vai ser o problema. Para onde que o Brasil vai? O Brasil vai continuar aceitando a parceria que sempre teve com o mundo ocidental, com os Estados Unidos à frente? Ou vai se aliar a esses países? Você está vendo o grupo... Por pouco a Venezuela não entra. Venezuela não entra, gente. A Bolívia está lá.
Que relevância tem isso? Você tira China e Rússia, a África do Sul, em termos econômicos. Deixou de ser um bloco econômico, passou a ser um bloco político. E o Brasil está alinhado a essa questão. Tem um projeto muito importante no BRICS, que é o projeto da criação de uma moeda para o comércio entre esses países, que vai conflitar diretamente com o dólar. Os Estados Unidos vão aceitar isso livremente? Vão aceitar que a moeda mundial seja substituída no comércio entre esses países? O Brasil vai ter que se definir. De alguma maneira, ou vai ficar em cima do muro até o fim do mandato do presidente Lula. É muito grave essa situação do BRICS para mim. Como bloco econômico, concordo. Mas já foi, já passou, não é mais.